Ó, mais uma vez, um trecho da BR-230 ao lado do Hospital Metropolitano em Santa Rita foi cenário de um acidente terrível. E como sempre, as colisões ocorrem sempre no início da manhã, ou seja, no horário de pico. As imagens assustam, mas graças a Deus o acidente que envolveu 6 veículos não deixou nenhuma pessoa morta. Graças a Deus. Conta aí, David. Outra vez no mesmo lugar, ao lado do Hospital Metropolitano na BR-230, entre Bahia e Santa Rita. Não dá nem para falar que é coincidência diante da repetição de ocorrências no mesmo trecho. Os horários são parecidos, sempre entre 6 e 8 horas da manhã. As batidas são sempre na descida no sentido de quem vem de Campina Grande. E na maior parte das vezes envolve um veículo pesado. Desta vez foi um caminhão do tipo frigorífico, um micro-ônibus e 4 carros. Esse homem que estava em um dos automóveis contou como tudo aconteceu. O caminhão, do jeito que veio, aí pegou todo mundo. Embora, ainda bem que deu para mim, o homem que veio no carro dirigindo, daí depois saiu a ferragem. Eu pensei de morrer, o carro começou a sair combustível, aí o carro ia pegar fogo. Só que, infelizmente, a senhora aqui ficou presa na ferragem, mas graças a Deus deu tudo certo. Susto muito grande, né? Foi muito grande mesmo. A gente vem pro trabalho, infelizmente, e acontece isso. O motorista falou assim, aí ligou pro patrão dele e falou: aí, eu não falei pra tu, com certeza ele sabia que o carro tava com problema. 4 pessoas ficaram feridas, 2 foram levadas para o hospital. Estou atendendo a uma moça, né? Consciente e orientada, porém muito nervosa, ainda em estado de choque, teve um corte no supercílio, mas nada grave. Teve um senhor que vocês também atenderam, mas não precisou de nenhum tipo de procedimento. Não, atendimento no local, porém nenhum tipo de fratura, consciente e orientada, deambulando normal. Uma das vítimas é a parente desse rapaz, que chegou no local assustado e ficou impressionado com a imagem. Foi muito feio. E assim, a gente mora num sítio, né? Ela é de um sítio Mendonça, né, de Itabaiana. E há um mês, ela passou quase um mês no trauma, 87 anos. Aí tava com o braço quebrado, aí precisava vir fazer a revisão. É impressionante o estrago que os carros ficou e graças a Deus assim não teve uma vítima fatal, né? No ônibus estavam apenas 5 passageiros e o motorista. Eram pacientes que vinham do interior para a capital, onde iriam passar por consultas médicas. O carro mais danificado foi esse que ficou prensado entre os outros veículos. O batalhão de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porque havia informação de que as vítimas estavam presas entre as ferragens, o que não aconteceu. O acidente deixou o trânsito lento e causou um grande congestionamento. Um laudo será feito e é esse documento que vai definir o que causou o acidente. A Polícia Rodoviária Federal também fez a checagem da documentação dos condutores e dos veículos. Quem estava tudo em ordem foi liberado no local. A exceção, esse carro vermelho que está com emplacamento atrasado e o motorista também não tem carteira de habilitação. Por causa disso, o veículo foi apreendido. Olha, veja, se a gente estivesse falando de um acidente isolado nessa área aí, nessa região, a gente dizia assim, não, tudo bem, é só um acidente, não tenho nem o que comentar. Mas a gente está diante de sequências de acidentes no mesmo local e com a mesma característica. Eu passo com frequência no local, vindo do sertão, vou sempre ao sertão e quando eu venho, geralmente esse horário, o que é que acontece? Quando você vem de Campina Grande, Santa Rita, certo? Que vai chegar aí em Bahia, mesmo do lado ali do Metropolitano, quando você desce, exatamente onde aconteceu o acidente. As faixas, elas se estreitam, certo? Você está em 2 faixas, só que ela se estreita e esse estreitamento se dá basicamente dentro de uma curva. Você está fazendo uma curva, certo? Do seu lado direito está o Metropolitano e a faixa vai se estreitando porque do outro lado vem quem está vindo do sentido Natal e se junta numa via só lá em cima para você subir o viaduto que de um lado vai para o aeroporto. Então, nesse estreitamento, meu irmão, eu já escapei de ser imprensado algumas vezes, porque tem um caminhão, esse horário é horário de caminhão, e aí você não sabe o que é acostamento, o que é faixa, é uma confusão danada. De vez em quando acontece. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que como está acontecendo com frequência, precisa de uma intervenção rápida aí no local.
a abertura de uma nova faixa, alargar talvez a via, tem um canteiro muito grande aí, o canteiro central é bem grande. Antigamente, nesse canteiro central que vocês estão vendo aí, tinha um nome DR, bem grandão. Talvez fosse necessário, talvez não é necessário, mas se fosse o caso de diminuir esse canteiro, abrir uma outra faixa, porque acidente está acontecendo com frequência no mesmo lugar. Não é simplesmente coincidência. É o acidente que está sendo provocado devido às condições da via que se estreita. Estão me avisando que tem controlador de velocidade, né? Exatamente. Lá atrás e depois lá na frente também tem redutor de velocidade. Mas o problema aí não é nem a velocidade, óbvio que também influencia, mas é o estreitamento das faixas. A faixa vai se estreitando, se torna uma faixa só, e o que seria uma segunda faixa vira um acostamento bem curtinho para jogar você junto com quem vem lá de Natal, juntando tudo na via lá na frente.